Eu fui pregar numa igreja, cheguei na igreja com o meu carro, o irmão olhou no estacionamento, olhou a placa e falou: Catanduva, pastor Isaías. Eu abaixei o vidro, ele disse: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Ô pastor, o senhor quer que eu estacione? Aí eu olhei, só tinha uma vaga, irmão. Eu falei para ele: mas aonde eu vou estacionar? Aqui. Eu falei: se o senhor não se importar, não é que eu não quero que o senhor dirija o meu carro, mas se o senhor não se importar, eu coloco aqui. Simpático, educado. Pois não, pode colocar. Coloquei o carro, falei para ele: o senhor quer ficar com as chaves? Não, fica tranquilo. A saída não é por aqui, aqui é a entrada. A saída é por lá. Então, na verdade, o senhor é o último da fila. Todo mundo vai ter que sair para depois o senhor sair. Pode ficar com a sua chave. O senhor me dá a honra de te levar ao altar para o nosso pastor? Falei: pois não, irmão, se o senhor quiser, não, eu faço questão. No meio do corredor ele encontra um diácono. Ele olhou para o irmão e falou: irmão, pastor Isaías, o pregador, o senhor pode levar ele até o pastor? O diácono disse: pois não. Falou: pastor do senhor, olha que educação. O senhor não vai se sentir constrangido de deixar o senhor na mão do diácono para te levar até o pastor? Porque eu preciso voltar lá na calçada para tomar conta dos carros. Falei: não, irmão, pode ir lá na sua função. Deus abençoe, Deus te use, e no fim do culto a gente volta a se falar. O irmão me levou lá na frente, me colocou do lado do pastor, pregamos, adoramos, acabou o culto, eu estou num lugar jantando com o pastor. Quem é que chega? O irmão manobrista lá. De repente o irmão chegou, eu falei pro pastor: pastor, aquele irmão não é o obreiro da casa do senhor? Ele olhou e falou: é ele mesmo. Abanou a mão, ele veio: pai do senhor, meu santo, senta conosco aqui para jantar. Ele falou: não, pastor, eu não quero ser desrespeitoso, mas tem uma família ali no canto que chegou primeiro do que eu de amigos. Se o senhor me dá liberdade, eu posso sentar com eles, porque eles já estão me esperando. O pastor disse: não, então fica à vontade, que eu já estou acabando de jantar com o pastor e nós já vamos embora, senão nós vamos vos atrapalhar. Aí ele virou as costas, eu falei para ele assim: pastor, que homem educado esse diácono do senhor. Que educação. Ele falou: não, ele não é diácono não, meu irmão. Ele é ajudante do auxiliar. Eu nem sabia que tinha esse cargo, mas deram para ele ali. É menos que o auxiliar. É ajudante do auxiliar. Se Deus aprovar, até o final do ano, ele vai auxiliar. Eu falei: pastor, eu não sei qual é o método que o senhor usa para fazer a prova de chamada oral para aprovar os obreiros. Mas se for educação, esse camarada já está aprovado. O pastor: não, educado ele é mesmo. Ele é o juiz da cidade. Falei: meu Deus, o juiz queria manobrar o meu carro. Sabe o que eu estou dizendo? Que dependendo do lugar não estava na rua, estava no altar. Porque tem gente subindo no altar, com todo respeito à minha palavra, viu, irmão? Eu venho debaixo do sangue de Jesus, por causa de título, de amizade, política de amizade, por causa de olerite, por causa de patente. Mas eu quero te dar uma notícia: melhor do que posição é ter o nome escrito no livro da vida. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Sábado, 7h30 da manhã. Estamos todos juntos de novo. A cada dia que passa, irmãos, nós aprendemos mais as coisas de Deus, né, irmãos? Irmãos, vocês ouviram este áudio deste pastor? Não sei a denominação, mas o jeito que eles chamam as pessoas que ali estão servindo a Deus. Vocês ouviram bem esse vídeo? Que o ajudante do ajudante ali nesta igreja, ele é juiz. O juiz, né, se prontificou a ser ajudante do ajudante. Isso nós vemos quando alguém tem um cargo avançado, mas quando ele se vê dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, irmãos, quando nós estamos servindo a Deus,
todo título cai por terra, irmãos. Já começa quando nós estamos ali ouvindo a palavra de Deus, que nós sentamos do lado de uma pessoa, né, de um irmão, e nós não sabemos quem é aquele irmão realmente na sua vida particular. Mas sim, a palavra de Deus vem e quem come dela, irmãos, é desde o juiz, ao médico, ao advogado, ao que limpa as ruas da cidade, ao faxineiro, à faxineira, ao catador de papelão, ao vendedor de bala na esquina. Todos se assentam juntos para ouvir a revelação da palavra de Deus. E por esse motivo, irmão, nós estamos aqui abordando realmente esse vídeo, porque nós temos visto muitas coisas acontecer ultimamente, até dentro da igreja. Homens ali querendo, irmãos, ser amante de si próprio, né, irmãos? Homens ali achando que patente, achando que divisa, né, irmãos? Divisa pode deixar ele um pouco mais, né, acima dos que estão ali servindo a Deus. Irmão Paulo, irmão, está falando de qual homem? O homem que eu estou falando é homem, é mulher, né? Mas vamos generalizar no homem. O homem Deus, que Deus fez, né? Não tem sexo feminino nem masculino. Quando é chamado homem, é a criação de Deus. E esta criação de Deus, irmãos, aos poucos está aí, irmãos, mostrando ao longo do tempo, mostrando que tem uma parte na Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na realidade, esta parte que diz que Deus se arrependeu, não é que Deus não sabia que o homem ia se corromper. É para mostrar para todos que se o próprio Deus se arrependeu, para mostrar para todos o que o homem vale quando ele não serve a Deus, quando ele não se dedica na presença de Deus. Irmãos, eu tenho uma pregação aqui de um irmão lá de Goiânia, de Goiás, em que esse irmão leu ali Apocalipse 5. E nessa pregação, Deus dá para esse irmão falar algo daquele que usa essa obra de Deus, irmãos. A obra de Deus que eu digo, que nós servimos a Deus na congregação que está no Brasil, que usa esta obra de Deus para benefício de si próprio. Nós vemos esse vídeo aí no início. São poucas igrejas que têm pessoas assim. São poucas igrejas. Também tem igreja que quando vê um juiz, ele dá todo o mérito ao juiz, porque o juiz ele tem nome, né? Ele estudou, né? Um juiz, olha só, um juiz aqui da terra. Tem um juiz do céu, mas o juiz aqui da terra, ele se rebaixa para servir o juiz dos juízes, que é Deus nosso Pai. E quanto mais nós na sua obra. Eu vou colocar um áudio aqui, irmãos, para nós interagir esse áudio. O que eu quero mostrar nesse vídeo, que nós temos que estar preocupados, queridos, é com a salvação da vida eterna. Nós não temos que estar preocupados em divisa, em posição, e preocupado também, que a gente vê aí na internet, eu falando do calvinismo, outro falando do arminianismo, um querendo colocar suas teorias melhor do que a outra. Cada uma teoria é a certa, segundo essa pessoa que põe aí na internet, se vangloriando, pegando um Deus só para si e não tendo compaixão de outras pessoas. O que nós vemos, irmãos, hoje em dia é o amor de muitos se esfriando na terra. E esse amor, irmão, está dentro da nossa família. Se está dentro da nossa família este amor que se esfriou, quanto mais lá fora.
E o tempo está correndo. Deus já prometeu vir buscar a sua igreja. Já está vindo buscar separadamente. Esses dias atrás eu coloquei uma pregação de um irmão que Deus deu na sua boca, que em 2025 ele vai levar muita gente. Vai levar muitos já estão preparados. Irmãos, a coisa é séria. Preste bem atenção no que essa pregação desse irmão disse aqui. Olha só. Analisar essa palavra, que o horário já foi, não dá mais para pregar. O sétimo, aleluia, diz o Apocalipse, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Glória a Jesus. E o que ela representa? Ela representa a justiça. Aleluia. Qual era a função do profeta? É pregar contra o pecado, é pregar contra a corrupção. Aleluia. Bendito seja o Senhor. É pregar, aleluia, contra a mentira, contra a heresia, contra a hipocrisia, contra o pecado, contra a corrupção. Esse espírito estava sobre Noé, pregoeiro da justiça, estava sobre Moisés, e de Moisés Deus tirou ele e deu para mais 70 anciãos. E quando eles começaram a profetizar, alguém veio e disse: Moisés, o povo está profetizando. Ele disse: oxalá que todo Israel profetizasse, porque aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Porque a função da profecia não é só pregar um carro para você, não é pregar uma porta aberta, não é pregar uma empresa. A função da profecia é pregar contra o pecado, é pregar contra a mentira, é pregar contra a corrupção, é pregar contra a injustiça. Está cheio de profeta querendo pregar nome, querendo pregar RG, querendo pregar sexo de menino. Vai pregar o amor de Deus, vai pregar a justiça de Deus, vai pregar o poder de Deus, vai pregar a glória de Deus. E o que Deus tiver que falar, Ele vai falar na tua boca. Sabe qual é a primeira qualidade de um profeta? Pergunta a Deus para a igreja. Qual foi a primeira coisa que eu fiz com Isaías, quando eu consagrei ele para profeta? Limpei ele, purifiquei ele. Olha, porque a primeira qualidade do verdadeiro profeta é o bom testemunho, é a justiça. Irmãos, eu tenho esta pregação completíssima. Foi uma pregação linda ali em Goiânia. Apocalipse, né? Irmão, veja bem. Nesta parte que o servo de Deus está pregando aí, ele prega sobre os falsos profetas, o que estão dentro da igreja, mas não estão com propósito ali de coração para servir a Deus mesmo, né? Podemos observar neste vídeo de início em que o juiz, né, se prontificou ser ajudante do ajudante, porque é gratificante trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus. Talvez se esse juiz achasse que ele fosse trabalhar para o pastor, trabalhar para algum líder, talvez ele não aceitaria. Mas a alegria que nós temos, até dentro da congregação que está no Brasil, é trabalhar na obra de Deus, é fazer algo para Deus. É muito gratificante quando nós faz algo e que nós assim pensa: fiz algo hoje para o Senhor, trabalhei na sua obra. E na congregação não é diferente, irmãos. A congregação é uma igreja em que o episcopado ali é honra perante os irmãos, né? E quando a gente vê alguns renunciando, alguns saindo da igreja, alguns indo para as redes sociais, falando mal da igreja, falando mal do ministério, então nós vamos classificar neste áudio que vocês acabaram de ouvir nessa pregação, irmãos. É irmão pregando RG, pregando roupa, pregando coisas em que ele tem que estar preocupado em pregar a graça de Deus, pregar salvação, né? Salvação em Cristo Jesus. Irmãos, até o padre já fala em salvação. E isto, até o padre, irmãos. Preste sua atenção neste vídeo deste padre. Vou colocar aqui, antes de colocar o restante da pregação. Tudo vale a pena para ir para o céu.
Se precisar cortar braço, corta braço. Se precisar cortar perna, corta perna. Se precisar cortar amigo, corta amigo. Se precisar cortar série, corta série. Se precisar cortar filme, corta filme. Se precisar cortar festa, corta festa. Se precisar cortar música, corta música. Se precisar cortar roupa, corta roupa. Para ir para o céu vale tudo, vale tudo. Se para ir para o céu tem que cortar namorado, nós corta namorado. Se para ir para o céu precisa cortar noivo, nós corta noivo. Se para ir para o céu nós precisa fazer isso, nós vamos cortar. Você está disposto? É a verdade, é a sinceridade. Está cheio de gente dizendo que é homem de Deus e que é mulher de Deus, apoiando o pecado, apoiando a bebida, apoiando a vaidade, apoiando a mentira. E para fechar essa palavra, o sete Espírito de Deus, o Deus Criador, a palavra, o Filho, o Espírito Santo, a água, o sangue e o Espírito da profecia. Quando João viu Cristo, porque Cristo tem o sete Espírito de Deus, por quê? Porque quando Deus criava, Ele já estava com Ele na criação, Ele é a palavra, porque quando João viu Ele vindo do Apocalipse, Ele veio escrito na sua testa a palavra de Deus e a veste salpicada de sangue, porque o sangue do concerto eterno venceu a guerra lá em cima e vai vencer aqui embaixo, vai vencer na tua vida, vai vencer na tua casa, vai vencer no teu trabalho, vai vencer na tua faculdade, vai vencer no teu filho, vai vencer na tua filha, vai vencer no teu casamento. Nele está o sete Espírito. Ele tem os sete Espíritos, Ele representa os sete Espíritos, Ele está no Criador, Ele está na palavra, Ele é o Filho, o verdadeiro homem, a expiação do pecado, a água e o sangue estavam com Ele, Ele é testemunha da água e do sangue, o Espírito Santo foi Ele que clamou para o Pai enviar para o seu, para aquele que cresce no seu nome, e o Espírito da profecia é o seu testemunho, é a sua identidade. Onde um policial é federal, ele tem a sua identidade, ele tem a sua carteira, todo militar tem a sua carteira, toda autoridade tem a sua carteira, tem a sua identidade. Sabe qual é a identidade de Cristo? É o Espírito da profecia, da justiça, da verdade, da mamaia, Jesus, do milagre, do poder, da maravilha. E os sete poderes, ele está dentro do culto, ele está dentro da igreja. Mas como assim? No poder dos sete amém, o sete Espírito de Deus, está nos sete amém que tem no culto, porque diz o Apocalipse, Ele é o amém, e Ele tem os sete Espíritos. Deus seja louvado, o primeiro amém. Inicia o culto no nome do Filho, o segundo amém, a primeira oração, o terceiro amém, a testemunhança, o quarto amém, a palavra, o quinto amém, a última oração, o sexto amém, o encerramento, o sétimo amém. O sete Espírito de Deus, porque está dentro dessa igreja, e dentro de sete segundos, o meu sete poder, o meu sete Espírito vai passar dentro da igreja. 7, 6, 5. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória, aleluia! O Espírito Santo
o culto pegou fogo. A palavra de Deus veio falando neste culto em Goiânia, veio falando tudo, irmãos. Um culto completo, Apocalipse 5. Eu tenho essa pregação completa. Se alguém quiser, a gente posta, né, irmãos? Mas veja bem, irmãos, é um culto maravilhoso, um culto onde falou dos falsos profetas, daqueles que estão ali não para servir a Deus, não estão querendo o céu, não está querendo ir para o reino dos céus, estão querendo posição, estão querendo ali divisa, né, irmãos? E só que esse Deus é maravilhoso, esse Deus ele quer levar para o céu. Esse Deus tem céu para todos, irmãos. Esse Deus tem céu para todos. E nós, dentro da casa do Senhor, somos iguais. Por isso, queridos, nada, né, vai nos abalar nesta graça santa. Hoje tenho alguém aí fora usando os seus canais, aí querendo introduzir na sua mente uma teologia, né, da prosperidade, teologia da predestinação. Vocês podem perceber que esses irmãos que eram ancião, cooperador de jovem, quando saem da congregação, muitos deles ou viram pastor em outras igrejas e muda totalmente, radicalmente o seu modo de pregar, ou aqueles que ainda têm um pouco, né, de lembrança da onde saiu, eles colocam suas igrejas quase igual. Irmãos, podemos observar na CCA do nosso irmão Samuel, ali é diversificado. Ali tem, quando eles abrem em nome, quando eles abrem a pregação, eles não falam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eles não lê. Por quê? Ali eles não pregam. Já foi falado ali com o nosso querido irmão Samuel Trevisan, que eles têm medo de pregar profecias. Mas não é pregar profecias. Eu até entendi o dia que o nosso irmão Samuel Trevisan falou para mim. Não vamos pregar coisas que não acontecem. Tudo bem. Isso daí também não deve. Né? Como diz essa pregação que nós ouvimos. Irmãos que gostam de pregar EG, gostam de pregar data, gostam de dar data, ali marcar. Irmãos, é uma responsabilidade enorme, né? E nós sabemos que esta graça de Deus, ela mesma no contexto original e no que é mesmo, irmãos, é uma igreja de revelação. Mas para nós ter esta revelação corretamente dada pelo Espírito Santo, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é lendo livros, não é estudando a Bíblia, irmãos. Estudando a Bíblia, que eu digo, para poder usar este estudo. Nós podemos estudar a Bíblia para saber mais a Escritura, para quando alguém for pregar com mais precisão, explicando, exortando direito o que está contido naquele livro que acabou de ser lido. Não estudar a Bíblia para poder pregar. Irmãos, recentemente nós vimos aí, né, não vou falar o nome, preservar, irmão cooperador que se aprofundou na leitura bíblica, se aprofundou nos estudos bíblicos. Até aí tudo bem. Mas e aí? Permaneceu? Não permanece, irmãos. Porque vai dar confronto, vai querer pregar o literal, vai querer pregar a Bíblia sem a guia do Espírito Santo, sem a revelação, irmãos. E quando vai pregar uma palavra em que não fala deste jeito como a congregação fala, que a congregação é a única, me perdoe, que fala, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Já está colocando dois, a guia de Deus e a guia do Espírito Santo. E tem Jesus Cristo que nos intercede pelo Pai, a Trindade, os três, Jesus, Deus e Espírito Santo.
Irmãos, a congregação usa isso tudo. Só que muitos não sobrevivem na congregação pelo motivo deles não ter conteúdo espiritual. Eles enquanto está ali pregando na frente do povo de Deus, eles procuram outros meios. Quais são os outros meios? Para nós encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. Os outros meios que eles procuram, sabe o que é? Porque os homens de Deus de dentro da congregação, cooperador de jovem, cooperador de adulto, ancião, diácono, eles quando quer pregar, quando quer que Deus usa deles, eles vão lá, se santifica, ora, porque o ministério ora dia e noite. Outros já não quer orar, outros já não quer santificar, outros quer ler, irmãos, ler livros, ler a Bíblia, estudar, para poder chegar na igreja, falar bonito, pregar, exposição, né? Expor a Bíblia. Uma pregação expositiva, o termo que eu quero usar. E nós somos uma pregação revelada pelo Espírito Santo. E não adianta, vai dar confronto. Não adianta você que está aí, porque agora virou moda, alguns pastores perseguir também a congregação. Você está aí falando que a congregação não é uma igreja bíblica, não é uma igreja cristocêntrica, não é uma igreja que prega pregações expositivas, não. A pregação é revelada pelo Espírito Santo e ponto final. Então estamos aqui, irmãos, mais essa vez colocando para a nossa querida Irmandade. Desde o começo, teve o padre que no meio do vídeo aí falou que o que tiver que fazer para nós ir para o céu, vamos fazer. Nós usamos o termo a vida eterna. Os padres já usam ir para o céu. Mas está pregando o certo. O padre está pregando o certo. O que nós temos que fazer. Tem aquela parte na Bíblia que diz, mesmo que nós cortar um membro ou dar nossa carne para ser queimada e não tiver a caridade, nada será aproveitado. Então, irmãos, ficamos nesses rudimentos, nessa palavra. E eu quero que vocês, juntamente com outros vídeos que vem vindo aí, irmãos, que vocês compartilhem este. O tema aqui é servir a Deus verdadeiramente. Não por aparência, por estudo, por teologia, seguir este, seguir aquele. Né, irmãos? Nós temos que seguir a Cristo Jesus. Correto, irmãos? Então, vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a todos vocês e um ótimo sábado. Congregue. Fique com Deus, queridos.